Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Estamos aqui para a nossa 45ª live Tudo de Bom. E eu vou contar para vocês o que aconteceu. O mês passado, a gente completou um ano, né, fazendo essas lives. Então, faz um ano que eu comecei a fazer essas lives. E aí, eu aprendi agora, né? Eu só descobri que faz um ano que eu faço essas lives porque eu fui aprender a baixar as lives aqui do Instagram para subir no YouTube, né? Então agora eu tô colocando as lives daqui do Instagram pro YouTube. E aí nisso de baixar as lives, a primeira live que eu fiz há mais de um ano foi com a Samadhi, com a minha amiga lá da Austrália, que foi a que me inspirou a começar essas lives, né? E eu não consegui dar play nessa live, não consegui baixar essa live, ela tá bugada, né? E aí eu fiquei muito chateada, muito pé da vida, né? Porque foi a estreia, foi a primeira live e eu perdi, né? Não dá pra ver aqui no Instagram, não consegui baixar, não consegui recuperar. Então, o que a gente decidiu? Fazer uma nova primeira live, só que na 45ª. Então, o que a gente vai fazer? Claro, não tem como ser igual, né? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre o mesmo tema, né? Eu quero contar um pouquinho para vocês da onde surgiu o Tudo de Bom e como eu me tornei vegana, né? Então, eu me tornei vegana em 2011, né? Então já vão fazer 11 anos esse ano, foi em dezembro. E o Tudo de Bom surgiu a ideia em 2014. Só que eu só tinha o nome, porque Tudo de Bom foi um dos meus apelidos, né? Fora todos os apelidos constrangedores que eu já tive por causa do meu nome, o único apelido, assim, bonitinho que eu tive foi Tudo de Bom. E aí eu procurei o domínio e tudebom.com estava livre, né? Então foi em 2014 que eu peguei o domínio e criei uma página no Facebook, porque naquela época o Facebook mais que estava em alta, né? Só que até aí a minha ideia era mais motivacional, travou aqui. Motivacional, postar coisas legais, coisas inspiradoras, né? Então eu comecei essa página do Facebook só compartilhando coisas legais, coisas inspiradoras, reflexões e tudo mais de outras páginas, porque ainda não sabia o que eu queria fazer. E aí, eu só sabia que eu queria colaborar com um mundo melhor, só que não sabia como. E aí, o que acontece? Nos últimos anos, minha mãe começou a fazer uma manteiga vegana, né? Porque a gente sentia falta de manteiga, né? A família toda vegana. E minha mãe começou a fazer uma manteiga vegana muito gostosa. E a gente não encontrava, né, as industrializadas, ou era muito salgada, ou era muito gordurenta, ou ficava muito dura, ou ficava muito mole, essas coisas, né? E aí eu convenci a minha mãe a começar a vender essa manteiga vegetal, né? E a partir daí eu fiz essa página aqui no Instagram para começar a vender a manteiga. Porque eu falei, como eu sei mais, né, sobre o veganismo, que ajuda os animais, a nossa saúde, o planeta, vender uma manteiga é tudo de bom. Então a gente deu a marca Tudo de Bom para manteiga. Nisso, a gente já vendia coadores de voal também, que são mais utilizados por veganos, porque para fazer leites vegetais e tal. Só que, mesmo assim,
eu senti uma vontade de me comunicar, de trazer reflexões, de falar sobre alguma coisa. Só que tem a questão da vergonha, da insegurança e tudo mais. E a minha amiga Samadi começou a fazer lives falando sobre o veganismo. E aí comecei aqui, assistindo ela, começou a dar um ciricutico aqui dentro de mim. Aí eu falei, pronto, eu vou começar a fazer lives sobre o veganismo, porque é o assunto que eu mais sei. E é um assunto tudo de bom, porque faz bem para os animais, faz bem para o meio ambiente, faz bem para a saúde, né? Então, a partir daí, a gente começou a fazer lives sobre o veganismo, sobre transição para o veganismo, sobre como substituir os alimentos, nutrição e tudo mais. E aí chegou um ponto que ainda para mim eu queria mais, né? Eu não queria limitar, por quê? Porque muitos assuntos podem ser tudo de bom, né? Muitos assuntos podem colaborar por um mundo melhor. Então, chegou um momento que eu comecei a fazer lives sobre espiritualidade, sobre uma desmistificação de algumas religiões, né? E até a Samadi mesmo, a gente fez uma live, ela falando sobre a doutrina espírita, né? Que muitas pessoas consideram religião, mas não é. Então, aí, a partir disso, eu comecei a ampliar, né? E ter vontade de falar de mais coisas. Então, a gente já fez algumas lives sobre maternidade. Agora a gente está fazendo sobre prazer. Ontem a gente falou sobre prazer carnal, se é que vocês entendem, que foi um sucesso. E é isso. Agora eu vou chamar a Samadi para a gente falar sobre a transição. Então, além nesse canal comercializar uma manteiga vegetal, tanto para veganos como intolerantes, né, e coadores de voal, a gente tem essas lives também, e eu estou aberta a conversar com qualquer pessoa que queira falar sobre qualquer assunto tudo de bom, tá? Se você sente de falar alguma coisa e não consegue fazer live sozinho ou sozinha, me chama em inbox pra gente marcar de conversar, tá bom? Tentei resumir. Nossa, 8. Oh, meu Deus. Mocinha, desculpa! Boa noite, Márcia, Cleila. Oi, mocinha! Olá! Tava tentando resumir aqui um negócio. Eu tava assistindo. Porque você foi testemunha que eu fiquei muito Eu não sabia se eu tinha mais raiva ou mais tristeza, porque a gente perdeu a nossa primeira live. Mas agora, assim que acaba a live, eu já baixo, já subo no YouTube. Essa não vai ter erro. Pois é, perdemos a primeira, né? Que tristeza. Mas tudo bem, não tem problema. Eu tentei ver assim, ou a gente tem que atualizar alguma informação, né? Falar de outras coisas. Então, naquele momento eu só ia fazer live sobre o veganismo e agora é outra realidade, né? Já estou falando sobre vários outros assuntos aí, então acho que é uma atualização. Pode ser. Eu pensei a mesma coisa, vai ver que a gente falou alguma coisa lá que tem que ser mudada. Tá, já não tá mais... Já não bate mais, né? Na nossa tem realidade. Que dar um update. Mas nós estávamos as duas no início de né, fazendo lives e a gente já mudou bastante, porque as duas agora já estamos, né, profissionais nas lives. Pois é. Não, a realidade é que parece fácil, mas não é fácil, né? Os assuntos que a gente fala, a maioria deles são assuntos difíceis e complicados e é tão mais fácil conversar tendo alguém, né? Porque eu pensei várias vezes também em fazer as lives sozinha e eu também não tinha coragem, porque
o assunto já é tão pesado, já é tão difícil. Aí eu falei, como é que eu vou fazer isso sozinha, né? Porque, além de tudo, a maioria das pessoas assistindo não estão ainda na mesma tipo de vida que a gente leva, né? Então é muito complicado realmente fazer sozinha. Então eu totalmente entendo e totalmente entro nessa lista das pessoas que não gostam de fazer live sozinha. Eu Eu também não prefiro muito consegui mais o fazer. bate-papo. Eu não consegui até hoje. Não vejo graça, assim, por enquanto, né? Não sabemos como será o futuro, mas por enquanto eu acho que flui muito melhor a gente ir conversando e surgindo as coisas, né? E a gente vai falando o que tem que falar e vai escutando quem tem que escutar e tá tudo certo, né? Exato. Então, o que que você acha? Eu conto primeiro a minha transição ou você? Eu acho que você conta primeiro, porque, né, a sua história flui na minha, né? Eu É uma não sei se eu não, continuação. é uma continuação. Você foi uma grande influência para mim, então vai primeiro. Tá. Nossa, vamos ver, né? Como que foi? Em 2011, em dezembro, minha mãe postou 2 vídeos no Facebook na época, né? Só tinha Facebook. Ou o Instagram não era muito, né, movimentado. E aí ela postou aquela palestra do... Já esqueci o nome do moço. Gary. Ah, é. Gary Youssef? Yusek. Isso. A palestra dele, né? Que ele fazia palestras em universidades. E também o vídeo do Paul McCartney, né? Falando que se todas as, como é que é? Se todas as, Se os eu só sei matadouros inglês. tivessem parede de vidro, todos seriam vegetarianos, né? Eu ia falar Slaughterhouse. Hã? Eu ia falar Slaughterhouse. Eu não consegui É, lembrar a palavra o nome. matadouro. Vamos indo, vamos indo. Tá, E tá cedo aqui ainda. vai pegando no tranco enquanto eu falo. Aí, eu meio bugou a minha cabeça, né? Porque eu cresci a vida inteira com churrasco todo final de semana. Falei, o que será que aconteceu com a minha mãe? O que houve, né? Eu falei, eu vou ter que assistir esses negócios aí, né? E eu já tinha tentado virar vegetariana antes e não consegui, porque eu tinha visto só a carne é fraca, não foi suficiente para mim, eu não tava no, não foi o momento, né? Aí, aí quando eu falei, nossa, minha mãe, o negócio, deixa eu assistir. Aí eu assisti a palestra primeiro, no mesmo dia, na mesma noite. Assisti a palestra, que é mais leve, porque não mostra as imagens, né? E depois fui assistir o outro que mostrava né, do início ao fim aquelas torturas, né? E aí fiquei, né, horas chorando, porque eu já estava num ponto que assim, eu não comia muita carne, nunca fui muito fã de carne vermelha. De vez em quando comia frango, de vez em quando peixe. O meu problema, vamos dizer assim, o meu vício era queijo. Então, era tudo com queijo, salada com queijo, sopa com queijo, tudo. O queijo ralado era em tudo. E aí, todos os tipos de queijo. Então, se era pão de queijo, era pão de queijo com catupiry, com recheio de catupiry, requeijão, todos os tipos de queijo. Eu colocava em Até, tudo. até parece que você tem italiano no sangue, né? Será, né? Meu nariguinho. Será? Será? Aí, se era pizza, era de 6 queijos. Tipo, 4 queijos era pouco, né? Eu passava muito mal, mas eu comia. E aí, a partir desse momento, o Thiago assistiu comigo. Eu falei, então, né? A gente vai doar a geladeira inteira, não é mesmo?
Aí, beleza, no dia seguinte, doei minha geladeira toda pro meu sogro. E aí, tipo, tá, vamos começar do zero. Como que é isso, né? Aí, na época, não tinha nada, zero indústria. Assim, não vou falar zero, porque existia um negócio chamado mandioquejo. Não sei se você chegou a ver um negócio desse. Mas era um pó de mandioca, que aí tinha 3 formas de você preparar com óleo e água, para você deixar o queijo ou mais cremoso ou mais durinho. Mas era óleo puro que você colocava. E aí, assim, dava até para fazer umas lasanhas, tal, né? Até foi nessa época que eu realmente aprendi a cozinhar. Até pão eu comecei a fazer, quiche de espinafre com tofu, sabe essas coisas? Fui e mandioquejo em tudo, porque era a única coisa que tinha na época. E aí fui me desenvolvendo, né? Para ver, de fazer uns queijos meio melequento, de mandioquinha, e foi indo. Fomos ampliando. Mas foi um processo, sabe? Porque era assim, me ofereciam um negócio, aí eu parava assim, porque eu não sabia se era de origem animal ou não. Tipo, aconteceu com gelatina. Eu não sabia. Aí eu cheguei na casa da pessoa e ela isso, aquilo, não sei o quê. E aí, de sobremesa gelatina. Aí eu comi a gelatina, aí depois eu fiquei pensando, nossa, mas de onde vem a gelatina? Então, foi um processo, aí eu descobria que a gelatina era da cartilagem. Aí eu falava, tá, gelatina não. Aí, às vezes, eu comia uma outra coisa e foi assim. E a mesma coisa com, com cosméticos, produtos de limpeza, a gente vai tentando, né? Descobre uma coisa, vai tentando substituir. Mas foi mais fácil, eu acho, no meu caso, por quê? Porque foi minha mãe e minhas irmãs junto. Porque como eu vi o vídeo no Facebook da minha mãe chegou lá na casa dela, uma nhaca. Cleila. Inhaça. Eu acho... Inhaca, Uma nhaca. O, minha mãe chegou lá na casa dela e falou assim, depois que ela viu esses vídeos, ela fez mais ou menos a mesma coisa que eu, né? Só que, no caso, ela morava com meu pai e com as minhas irmãs. Né? Ela chegou e falou assim, a partir de hoje eu não faço mais carne, não compro mais carne, não cozinho mais carne. Quem quiser que compre e faça. Pronto, todo mundo virou vegano. Genial. Resolveu, né? E aí foi legal, por quê? Porque minha mãe gosta de cozinhar e aí vai inventando. A Thaís, minha irmã do meio, também gosta de cozinhar. Nossa, ela fez cada receita, tipo assim, leite Eu lembro do pudim de leite. Eu lembro do pudim de leite que eu comi na tua casa. Vegano, que foi até hoje foi o único pudim de leite que eu comi. Faz 7 anos. Esse foi o único pudim de leite que eu comi em 7 anos. Genial. Eu não sei como é que ela faz, é muito bom. Então, a maioria das coisas, assim, mais de doce, a minha irmã, sabe? Ela fazia leite de semente de melão. Tipo assim, enquanto eu tava fazendo de amendoim, ela já tava lá na semente de melão. Aí ela eu fiz aniversário um tempo atrás e ela cozinhou, fez tortilha e fez um brownie. E aí depois que todo mundo comeu aquele brownie delicioso, aí ela, adivinha do que é esse brownie? Eu, de chocolate? Ela, de feijão preto. Aí ela fez brigadeiro de inhame. Então, assim, minha irmã foi a que mais desenvolveu aí na culinária. Aliás, eu tô querendo
que eu querendo voltar a fazer maionese. Voltar não, eu nunca fiz. Eu quero fazer maionese em casa, porque eu tô com raiva da Hellmann's Hum. e das outras maioneses, porque é muito complicado. Eu não gosto da Not Mayo. Você já experimentou a Heinz? Tem a Heinz aí? Aquela mesma do ketchup? Vegana não tem aqui. Oh, Eu não procura, comprou, vê se não tem, vê comprei. se tem. É maravilhosa. É a única maionese que eu consigo comer Então, agora. não, Ela eu é, gosto eu da como até de Hellmann's. colher, porque tô... Eu gosto da Hellmann's, mocinha. Só que eles não fazem um pote para você pegar com a colher mais. É um que Não, você espreme e desperdiça muito. não, a da Heinz tem aquela mesma embalagem igual do ketchup, que é de ponta cabeça, que não desperdiça nenhuma gota. Da Hellmann's fica Procura. tudo grudado ali, você tem É. que serrar no meio para você pegar e tirar com a. Horrível. Eu fiquei com raiva, Pro- não vou mais comprar. Procura. Procura da Heinz, vê se tem. Vou ver se chegou aqui, senão eu vou fazer. A minha irmã tem uma receita É. fácil, mas eu não tô lembrando. É, vira maionese tudo de bom. Vamos vender maionese tudo de bom aí. Pois é. Minha mãe experimentou agora fazer uma manteiga de macadâmia. Ai, eu Ficou amo. legal também. Eu tô obcecada pelo leite de macadâmia. Nossa, Obcecada. É bom demais. Eu também então. tomo só puro com nada, porque é bom demais. E Enfim. aí eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu já me cobrei muito por algumas coisas, algumas Oi, mãe. escorregadas, vamos dizer assim. Minha Sim, mãe. Beijão, mãe. oi. Eu antes me cobrava bastante, né? Mas depois que eu me fixei, vamos dizer assim, eu entendi o significado do veganismo, né? Que vai muito além do que só você ficar neurótico, isso pode, isso não pode, né? Vai muito além, né? Vai, para mim, o veganismo é a evolução do amor, né? Então, eu não sou radical, assim, eu não fico. Claro, em casa eu não vou comprar nada e tudo mais. Mas assim, uma pessoa me oferece um chocolate que talvez tenha leite, um negócio que às vezes tem ovo. Assim, eu não posso comer ou o queijo ou, por exemplo, leite condensado. Depois de muitos anos, eu fui experimentar comer um docinho, porque às vezes você passa vontade nos lugares, né? Fui comer, eu acho que eu comi 3. Meu, eu passei Passa mal. muito mal, Claro, muito claro, mal, muito claro. mal. Tanto que eu tinha, antes do veganismo, eu tinha muita enxaqueca de ficar de cama e de parar no hospital, porque eu não conseguia nem tomar remédio porque eu ficava vomitando. Eu tinha que ir pro hospital de 1 a 4 vezes ao mês. Tinha semana que era toda semana no hospital. E a partir do momento que eu fiz a transição para o veganismo, acabou. A dor de cabeça que eu tenho hoje em dia, ou é pré-menstrual, ou aquela dorzinha de cabeça de tensão, sabe? Uhum. Não é mais aquela que me derruba, que eu saio vomitando, que tenho que ficar de óculos escuro, porque eu percebi que, principalmente o queijo, que era o que eu mais comia, atacava o meu fígado e aí desenvolvia a enxaqueca, É, né? Fora que depois, né, a gente estudando, vê os malefícios para o sistema respiratório, que o queijo é o maior responsável pelo câncer de mama, de próstata, todas as alergias, problemas, né? Aí é. você vai. E aí vai Associando. ficando bem mais difícil você. Porque assim, nem vale a pena mais, porque você limpou o seu corpo, se você come, você vai passar mal.
muito mais fácil, porque você já desintoxicou o seu corpo, né? E basicamente eu acho que é isso. Conte-nos de você. Ok. O meu foi bem diferente. Foi, você é a Exatamente. pessoa que fez a transição mais louca que existe. A minha foi, eu acho que uma das mais radicais que eu já vi. Mas, não, tem gente aqui que teve mais radical que eu acho. Mas a minha foi bem diferente mesmo. Teve teve duas partes completamente que as pessoas podem achar que são completamente não relacionadas, mas eu não acredito em coincidência. Então, eu acho que tudo teve o momento certo e a relação certa. Foi um processo para eu chegar é, onde eu cheguei, né? Então, vou começar do começo. Eu tenho memória, a minha memória é muito boa, até me assusta ela, né? Até eu gostaria de esquecer algumas coisas, sabe? Mas eu não Se consigo. tivesse um Eu, botãozinho para selecionar, se tivesse, eu pagaria a grana que fosse para ter esse botãozinho implantado na minha cabeça. Eu tenho memória praticamente completa desde os meus 3 anos de idade. Antes dos 3 anos, eu ainda tenho alguns flashes, mas de 3 para cima. Então, eu tenho essa memória, eu tenho essa lembrança de um momento que foi muito traumatizante para mim. Eu era bem pequenininha, eu devia ter uns 3 anos e meio, 4 no máximo. E a gente estava na casa da minha avó, que era em Itariri, que é uma cidadezinha do interior, do litoral de São Paulo, perto de Santos. Mas é uma cidade mais para dentro do litoral. Então, é cidadezinha de interior, bem pequenininha, né? E meu pai foi criado lá, a família do meu pai é de lá. E a gente estava na casa da minha avó, do meu avô na época. E meu avô me chamou no quintal para escolher uma galinha. Eu achei que era para escolher uma galinha para brincar, né? Criança, não tô entendendo nada. Falei, escolher uma galinha. Ah, escolhe uma galinha. Eu escolhi a galinha que eu achei a mais bonita, dei nome, já estava abraçando ela, já estava lá, né? A melhor amiga da galinha, né? Ainda mais eu que sou a mais extrovertida, né? Eu já devia estar fala batendo até com a papo. formiga, com a parede, né? Eu já devia estar batendo altos papos com a galinha, lá filosofando com a galinha já. E E aí vem ele, depois de uns minutos, eu falei, e aí, qual que é a galinha que você escolheu? E eu já apresentando a galinha pelo nome, né? Essa aqui é a, sei lá, Cacaricó, esse aqui é o meu vô, prazer. Ele foi, pegou a galinha, puxou e pum, quebrou o pescoço da galinha na minha frente. E levou para dentro para a mulher que ia cozinhar lá, sei lá quem que era a mulher, ia, né, despenar, cozinhar e ia ser o jantar da galera, né? E eu fiquei lá, assim, né? Um tempão assim. Eu não lembro mais nada daquele dia. Aquele dia apagou para mim, porque foi Foi um bem choque. traumatizante. Eu só lembro que eu nunca mais consegui comer frango naquela casa. E toda vez que eu ia comer frango, se a minha mãe tivesse lá, ela deixava eu comer outra coisa. Porque eu falava, mãe, não vou conseguir comer isso. Ela falava, não tem problema, come qualquer outra coisa. Mas a minha avó nunca deixou. Então, eu era obrigada a comer qualquer coisa que tinha lá quando eu estava sozinha com a minha avó. Mas a maioria das vezes, minha mãe estava junto. Aí, fast forward, né? Passa para frente. Eu tinha acho que uns 9 anos, 10 anos por aí. Não, antes. Agora eu lembrei, porque o meu irmão tinha 13. Se meu irmão tinha 13, eu tinha 6 ou 7. 6 para 7. 6 para 7 anos, a gente estava na fazenda de um cara que ele era fã do meu pai e aí acabou virando amigo e levou a família para a fazenda dele. Fazenda linda,
né? Tipo, aquele lugar que você vai para passar férias, andar a cavalo, sabe essas coisas que as pessoas fazem, que eu não faço mais isso também. E, é, e uma coisa parecida aconteceu. Eu acordei cedo, e ninguém na minha família acorda cedo. Para quem não sabe, todo mundo na minha casa é músico, então não né, eles trabalham à noite, então é normal dormir durante o dia. Eu era a única que, né, já acostumada a acordar mais cedo, porque tinha que ir para a escola, essas coisas. Eu acordei cedo e fui na cozinha, e aí eles falaram: ah, vamos lá pegar o leite, né? Pegar o leite da vaca e você bebe o leite direto da vaca. Então eu fui lá e eu tirei o leite da vaca e eu me senti mal fazendo isso. Quando eu tava lá apertando, né, as tetas da vaca, eu me senti é, entrando num. Eu me senti desrespeitando ela. Sabe quando você está apertando e naquela hora você associa o. Peraí, eu também tenho tetas, né? Sabe quando você pensa em você, você fala, se fosse alguém tirando leite de mim, eu não ia gostar. E aí eu lembro perguntando, mas isso é normal, né? Elas não sentem dor, eu tô fazendo direito, não tô machucando ela com a mãozinha desse tamanho, né? Com 6 anos de idade. Pensando, e eles, não, é normal, olha aqui, ó, você tá fazendo até muito delicado, tem que ser com mais força. E aí puxaram, não vai sair nada se você fizer assim, você tem que puxar mesmo. Elas, é normal, isso você tá ajudando elas. Enfim, não pensei na hora, sabe? Aí fui tomar o leite quente, grosso, né? Tomei aquele leite, achei nojento, pra ser sincera. E aí, quente, eu falei, né? Muito esquisito. Eu achei tudo muito esquisito, mas não pensei nada disso. Daí eles me levaram para um outro lado, da onde tinha as vacas, e falaram para de novo: escolhe uma vaca, qual que é a sua preferida? Vamos lá. Samadi escolhe a mais bonita, a mais legal. Já chamei de mimosa, já estava a melhor amiga da vaca, já estava brincando com a vaca, passando a mão, fazendo carinho, abraçando a vaca. Pisei até na bosta dela, dei morri de rir. Eu lembro de tudo isso. Aí volto para casa, né? Sai da área da fazenda, voltamos para casa. Foi um dia super legal. Até aí a família já tinha acordado, beleza. Andamos a cavalo, aquela coisa toda. Aí chega a noite, ele chamou todos os funcionários da fazenda e mais um monte de gente da vizinhança e mais um monte de amigos dele para um grande jantar em homenagem ao meu pai e fizeram um churrasco. E aí eu olho para o espeto, tá a mimosa no espeto porque deixaram a cabeça e eu reconheci a vaca. Claro que despenado, né? Claro que sem a pele, né? Só a carne, assim. Mas sabe quando eles põem no espeto o corpo inteiro que fica rodando? Então Uhum. eles deixam a cabeça, né? E a cabeça é a única parte que fica intacta. Então eu reconheci, porque ela tinha uma mancha no olho. E foi por isso que eu escolhi ela. E eu entrei em pânico. Entrei em pânico. Eu corri pro banheiro para chorar. Chorei até, porque eu tinha essa mania de só chorar escondido. Escondida. É. E eu chorei muito. Aí eu saí de lá, fui falar com a minha mãe de novo. Mãe, eu não vou conseguir comer, sabe? Eu não vou conseguir comer, eu não vou conseguir comer. A minha mãe falou: peraí, tive uma ideia. Ela foi, pegou, porque eles estavam comendo com pão francês, né? Fazendo sanduíche. Uhum. Ela foi, pegou o pão francês, botou sei lá o que no pão francês, algum patê, alguma coisa lá que tinha lá, fechou o pão e falou: ó, come pão com isso. E finge que você tá comendo o churrasco, porque daí você. Porque né, as pessoas viam. Se eu falasse que eu não ia comer, ia começar o. Você tá louca? Isso é uma ofensa, né? As pessoas cozinharam o dia inteiro, homenagem ao seu pai, sabe? Entendeu? Não tinha Sim, condição de ser rebelde naquela hora. Não tinha condição de virar e falar, não vou comer. Era impossível. Era todo mundo contra mim. Eu ia ser a única louca ali que não ia querer comer. Imagina, é uma delícia. Como que você não vai comer, né? E aí, a sorte foi que a minha mãe estava lá.
porque se fosse qualquer outro da família, teria agido da mesma maneira. Porque todo mundo age dessa maneira, não é só porque é da minha família, todo o mundo age dessa maneira, né? E, e essas duas ficaram muito marcantes na minha vida. Outra coisa que eu nunca consegui fazer foi pescar. Eu lembro de Nossa. comer. Nossa, eu lembro de ter tipo uns 15, 14 anos e ir para São Vicente com a família e a gente ia comer caranguejo e ficar lá com o martelinho no caranguejo. Enfim, Nossa, eu eu nunca fiz isso. comia, tá? Depois de uns 12, 13 anos, eu comecei a comer normal. Eu sempre comi normal, mas se eu visse, eu já não conseguia mais comer. O Mas negócio se eu não inteiro, vi, né? se eu não visse, eu conseguia comer. E aí, É o que depois a de maioria uns. das pessoas faz. Exato. Aí, depois de uns 14, 15 anos, eu comecei a comer de qualquer maneira. Por quê? O que ninguém sabe é que na minha cabeça, enquanto eu estava comendo, eu ficava, veio do supermercado, veio do supermercado, veio do supermercado, veio do supermercado. Juro por Deus, porque eu sentia muita culpa. E eu achava horrível. E eu falava, por que eu tô comendo os bichos? Eu gosto dos bichos. Mas eu achava que era bom para mim. Eu achava que eu precisava da proteína, eu achava que eu precisava do cálcio, eu achava que eu precisava do ferro, principalmente. E aí eu dou uma pausa nesse lance dos animais porque tem que contar outra história. A outra história é, desde que eu nasci, eu tenho problemas de saúde que ninguém conseguia descobrir o que que era. Eu tive anemia crônica a minha vida inteira. Eu era esquelética quando eu era criança. Que, de novo, a coitada da minha mãe sofria com isso porque todo mundo culpava ela falando que ela não me dava comida. Era a culpa dela, né? Ah, Que é estava culpa da te mãe, né? É sempre a torturando. culpa da mãe, coitada, né? Mas ela falava, ela come pra caramba. Eu não sei aonde, o que que acontece. Eu comia mesmo, eu comia qualquer coisa que ela botava na minha frente, eu comia. Aí começava, é porque você não dá isso, porque você não dá, você tem que dar, como é que era? Fígado de boi, você tem que é cheio de ferro, você tem que dar não sei o que, você tem que dar não sei o que lá. A realidade é que o ferro, a maioria, vem do feijão, né? Mas tudo bem. É, não vem do fígado, Detalhe. né? Ele digeriu o feijão e o ferro ficou lá, e é por isso que tá no fígado, mas isso é só um adendo aqui. Aí eu não conseguia comer órgãos, era a única coisa que não dava também. Eu falava pra minha mãe, não, fígado não dá. Eu quase vomitava, só de olhar a comida. E aí ela falava, eu não vou forçar minha filha a comer quase vomitando, graças a Deus. Porque isso é abuso, isso é abuso. Eu, eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque eu acho que as pessoas falam para mim, você não tem filho, você não entende. Não, 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 não. Forçar uma criança chorando, quase vomitando, a comer algo, porque você acha que é bom para a saúde dela, sinceramente, dá uma vitamina, por favor, né? Porque isso é abuso psicológico das crianças. Enfim, graças a Deus eu não tive esse problema. E eu não me forcei a fazer isso, mas o problema continuou. Eu tinha anemia crônica. Eu fiquei adulta, a gente ia em médicos, tudo. Ninguém sabia qual era o problema. Eles davam todos os remédios que tinha que me dar e aí gerava outro problema. Eu tomava remédio de ferro, ficava com constipação de ter que parar no hospital por causa disso. Então, assim, eu tive vários problemas. Eu tive úlcera 3 ou 4 vezes. Eu tive todos os problemas que você pode imaginar. Aí eu mudei para a Austrália com 25 anos de idade, né? E aqui eu tinha que pagar para ir no médico, porque eu era internacional. O fato da gente ter que pagar para ir no médico faz a gente ficar bem mais seletiva, né? De ir no médico ou não. Só Ainda quando a mais coisa com, tá feia mesmo. ainda mais com o saláriozinho que eu tinha, né? Que era bem baixo. Então, assim, eu fui em médicos de novo aqui, não deu em nada, eu comecei a ser mais seletiva e comecei a repensar isso. E aí, depois de é, uns, depois de uns 5, 6 anos que eu estava aqui, não, 4 anos, depois de 4 anos que eu estava aqui, eu comecei a ter manchas na pele. E começou a aparecer primeiro nas mãos,
e aí foi subindo para os braços, e os médicos falavam que era nervoso. Porque eu também tinha úlcera, eu também tinha os problemas de saúde, todo aquele negócio, eles achavam que era tudo nervoso. E, e aí me davam remédio, antibiótico, e nada resolvia. Enfim, aí eu mudei de estado, né? Agora eu moro em Adelaide, aqui eu estava em Sydney naquela época. E aqui eu resolvi... não, aí as manchas começaram a pegar no meu rosto. E eu fiquei com o rosto tanta coisa, meus lábios eram inchados vermelhos, eu tinha várias manchas, tudo aqui inteiro, o nariz inteiro e toda essa parte. De tanta mancha que estourava umas bolinhas parecendo espinha, só que só saía água. E estourava meu rosto. Eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? Comecei a ir em dermatologista, fiz tratamento durante 1 ano com 2 dermatologistas diferentes, 6 meses cada um. Nada resolvia. E aí eu falei, o problema dessas pessoas é que elas estão tentando me curar de fora para dentro, né? Eles estão tentando tirar só o sintoma. Eu quero que eles achem qual é o motivo disso, eu não quero o sintoma. Então eu comecei a procurar naturopata. E eu achei que o cara era médico e naturopata. Médico normal. Então eu achei melhor, porque ele fez exames mesmo. Ele fez exames de sangue, exames de várias coisas, né? Fezes, urina, blá, 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 todos os exames. E aí ele virou para mim e falou assim, eu acho que o teu problema é que você tem alergias à alimentação. Aí eu falei, pode ser, porque eu sou alérgica a um monte de outra coisa. Eu sou alérgica à picada de qualquer coisa. Principalmente abelha, essas coisas. Mas qualquer coisinha, eu sou extremamente alérgica. E quando eu era criança, tem esse detalhe também, eu tinha alergia muito forte a chocolate. Muito forte. Que eu não podia comer um pedacinho, que eu ficava toda empipocada, até que eu fui mandada de volta para casa várias vezes na escola, falando que eu tava com catapora. E aí, coitada da minha mãe de novo, era chamada na escola. Você mandou sua filha para a escola com catapora? Ela, como? Você acha que eu ia fazer isso? Óbvio que não. Ela não tem catapora. Ela deve ter. Alguém deve ter dado chocolate para ela. E ela comeu e ela não consegue dizer não, porque chocolate é uma delícia, né? Eu era criança, não conseguia dizer não para chocolate. E era um inferno, né? Páscoa era todo mundo ganhando chocolate normal e eu ganhando chocolate branco e eu ficava com aquela cara de. Né? Enfim. O chocolate branco não dava problema? Não. Chocolate branco não tem leite. Você sabia disso? Não. O chocolate branco não tem leite de vaca. Ele tem um monte de porcaria lá. Tem um monte de química. Outras porcarias. Mas tem não um monte essa. de química. Mas não tem leite. O cacau é direto é manteiga de cacau. É feito de manteiga de cacau. Manteiga de cacau vem da planta, da fruta, cacau. E não tem leite de vaca. O chocolate que eu mais gostava era o chocolate ao leite, não era chocolate amargo. Então era o 100% ao leite, né? Que era o que eu comia. E esse é cheio de leite. Então, lembrando de tudo isso, eu falei pro cara, faz sentido. Eu tive várias alergias minha vida inteira e ainda tenho. Aí ele falou, então vamos fazer testes de alergia. A gente fez todos os testes e deu alergia a várias coisas. Aí ele falou, eu acho que você tá com alergia de tanta coisa porque seu corpo tá totalmente destruído. Mas vamos fazer por eliminação. Nesses testes de todas essas coisas, ele também descobriu que os meus órgãos estavam todos quase parando de funcionar. Eu estava com 10% de funcionalidade nos órgãos do sistema digestivo. Meu Deus! Você não detalhou tanto assim na nossa primeira live, não. Agora eu tô entendendo. Agora você entende por que a gente teve que fazer uma segunda. E ele falou pra mim, você é um milagre, eu não sei como é que você tá viva.
eu não sei como que você não tem câncer em todos os órgãos do seu sistema digestivo. E, e aí eu entrei em pânico e eu falei, só médico não vai solucionar esse problema. E, né, liguei para os meus pais e conversando com eles e falei para o meu pai, eu preciso de um centro espírita de cura, eu preciso de alguma coisa, porque o cara me botou medo. Eu não acho que uma dieta vai fazer eu reverter esse dado rápido o suficiente. E aí meu pai falou de um centro em Recife, que o meu irmão estava frequentando, e porque meu irmão vai para o Nordeste bastante, né, para tocar. E, e ele falou, esse é o centro, me botou né, começou a conversar com a médium, a Edna, né, lá do centro de Recife, o Lar da Redenção, é o nome do centro. E a gente conversando, e aí eu comecei a fazer tratamento à distância. E eu fazia tratamento à distância, que eles tinham uma vez por semana, eu fazia uma vez por semana. E ela mesma falou, continua fazendo tratamento com o médico que você achou. Eu falei, beleza. E aí eu fiz todos os testes e a primeira coisa que ele falou é, você é intolerante à lactose. Você tem alergia séria à lactose. A outra coisa que ele falou é, você tá pré-diabética. Então, se a gente não correr com isso, você vai ficar com diabetes. E aí me deu mais pânico ainda quando eu descobri da diabetes. Aí eu falei pro meu pai, eu vou pro Recife, você vai comigo? Eu tô na Austrália, tá? Pra quem não É um lembra desse pequeno detalhe. detalhe. Só um pequeno detalhe. Aí eu fui pro Brasil, quase ninguém ficou sabendo. Eu contei, acho que para 2 pessoas no máximo. Eu fui pro Brasil, peguei meu pai e minha mãe, levei e falei, vamos comigo, por favor, que eu não quero ir sozinha. A gente foi pro Recife, ficamos uma semana lá. Eu fiz o tratamento que eles fazem de 1 ano em uma semana. Eu nunca fiquei tão esgotada na minha vida. E aí eu voltei para São Paulo e no dia seguinte eu peguei o avião de 36 horas para vir para a Austrália. E aí começou a recuperação. Só que o que mudou nessa história? Assim que eu cheguei aqui, eu voltei no médico e aí eu já tinha mais tempo, né, de dados para ele analisar. Ele falou: você também é alérgica a glúten, você também é alérgica a amendoim e a um monte de outras coisas. Mas ele falou: eu não acho que essas sejam. Ele falou: o glúten, eu acho que você não vai conseguir nunca mais comer de novo, porque é muito forte em você. A lactose, sem dúvida também, nunca mais você vai conseguir comer. Mas os outros é capaz que você Tá consiga. trancado, amorzão. Os outros é capaz que você consiga reiterar, né? E eu consegui mesmo. Eu consigo comer amendoim e todas essas coisas hoje em dia. O É glúten e o. mesmo? Essa parte É, também você não contou. o glúten Ah! eu não. O glúten acabou, eu sou celíaca agora e é isso. E aí, então, aí o que aconteceu? Com esse lance da lactose, a primeira coisa que eu fiz foi tomar leite sem lactose, até porque quando eu tava no Brasil essa uma semana aí, meu pai falou: eu também não consigo tomar leite. Aí eu falei: deve ser genético, né? E ele também tava tomando leite sem lactose. Aí eu falei: vai ver que é isso, né? Aí eu lembro que você estava no Canadá e na época a gente estava conversando sobre você tentar vir para a Austrália ou eu tentar ir para o Canadá, sei lá, a gente estava tendo essas conversas Nossa, a loucas gente de, já falou tanta né? coisa, né? É. E, Muitos anos de sonhos. e aí eu comentei com você, eu falei: pô, você não sabe, eu descobri que eu sou intolerante à lactose. E você soltou um, pois é, né? Porque você não é vaca, né? Por isso que você. Essa uma frase foi sensacional. Eu Eu uso só ela lembro até que quando eu hoje. tentava falar alguma coisa de veganismo,
Não, Eu animal cortava. nasce em árvore, não vamos falar sobre Não isso. vamos falar. Vem do supermercado, vem do supermercado, vem do supermercado. É isso que eu fazia, eu bloqueava qualquer coisa. Mas aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi pesquisar Que sobre eu falei? Fala de que eu não sou vaca, né? Por isso que eu sou intolerante. Você tem tolerância à lactose porque você não é vaca, né? Genial, né? ainda foi Então, um elogio. exato. Mas é perfeito, eu uso essa frase até hoje, tá? Com todo mundo que me fala que é intolerante à lactose. Por quê? Porque é o leite materno da vaca, pô. É o leite pro bebê da vaca. Eu tomo leite materno, não leite de vaca, né? A gente é humano, enfim, mamíferos. E aí eu comecei a pesquisar sobre o que é lactose. E porque eu sou nerd, né? Eu sou total, eu pesquiso tudo. Quem já viu as nossas lives sabe que eu vou, né, a fundo na pesquisa. Passo uma semana pesquisando. Pesquisando, exato. E aí eu fiz isso. Passei dias e dias e dias pesquisando. E aí eu comecei, né, o que é lactose, o que é leite sem lactose. Você sabia que leite sem lactose não é leite sem lactose? É leite com uma enzima que faz você digerir a lactose. Não sabia disso. Então, Ainda quem é bem que tem uma amiga alérgico, nerd para me contar. exato, quem é alérgico à lactose, alérgico mesmo, está ingerindo lactose mesmo assim no corpo e colocando uma outra química para tentar abafar. Isso já, enfim. Aí eu já achei um absurdo. Aí eu comecei. Aí o meu médico não é vegano e ele falou para eu tomar um leite que chamava A2, que é uma maneira mais natural de se pegar o leite, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu comecei a pesquisar esse A2 e é aquele mesmo papo de falar que é orgânico, sabe? A mesma BS do orgânico, que não tem nada a ver, é tudo a mesma coisa, a gente sabe. E aí eu comentei tudo isso com você. Eu falei da pesquisa que eu estava fazendo. Aí você falou, Samadi, posso te pedir um favor? Eu falei, o quê? Você falou, assiste só um vídeo, você não precisa ver mais nada, só um. Eu te mando o link só de um. Você não precisa ver mais nada nunca. Prometo. Nunca mais falo nem no assunto. Eu falei, combinado, porque eu já não aguentava mais ouvir, porque eu tava com muita culpa. A culpa que eu já tinha desde os 3 anos de idade, de Que ter você aquelas já conversas. fazia com você, aí eu te ajudei nessa. Virou, a culpa tava muito alta. Chegou ao ponto de eu quase chorar de comer churrasco, assim. Eu tava com muita culpa naquela época, muita, muita culpa. E aí eu falei, tá bom, manda o link do vídeo. E era um vídeo, eu não lembro qual era o vídeo, era um vídeo sobre... Que vídeo é esse? Nem eu lembro. Era um vídeo que explica a indústria do leite. Era isso. Mas eu não lembro Aqueles qual resumidos, exatamente. né? Aqueles resumidinhos. Tá. Uhum. Hoje em dia eu mando para as pessoas o Dairy in 5 Minutes. The Dairy Industry in 5 Minutes. Que é a indústria do leite em 5 minutos. Literalmente 5 minutos, um videozinho no YouTube que explica tudo sem imagens nenhuma. Foi um vídeo tipo esse, mas tinha imagem. Eu vi o vídeo, entrei em pânico, fiquei o final de semana inteirinho investigando e fazendo pesquisa do que acontece com a vaca, como insemina uma vaca, o que faz, o que acontece com o bebê da vaca, o que tem no leite, o que vem do leite. Eu só sei que eu parei, na hora, eu fui na cozinha, joguei todo o leite que eu tinha eu não doei porra nenhuma. Eu falei, eu não vou doar porque eu vou estar fazendo mal para outra pessoa. Tem veneno nisso. Além de eu já ter machucado a vaca indiretamente, eu já ter torturado a vaca indiretamente, eu vou estar machucando e torturando, envenenando um outro ser humano se eu der leite para outro ser humano. Eu joguei tudo na pia, virei tudo na pia, nunca mais pus leite ou queijo na boca naquele dia. Nunca mais pus nada de laticínio na boca. Foi difícil. Porque o leite vicia. Por isso que você tem problema com queijo até hoje.
que você deve sofrer de olhar e ficar com vontade. Porque é igual você ter problema de vício de drogas. É exatamente igual. Porque tem química dentro dele que vicia o corpo e você passa por coisas parecidas com uma pessoa que é viciada em heroína passa de sair de heroína. Você tem calafrio, você tem ansiedade, você tem enxaqueca, você tem insônia, você tem vários sintomas que dão. Porque é realmente desintoxicação. Então eu passei muito mal. Eu passei muito mal. Por 3 meses durou. E eu ia no supermercado. Mas mesmo hoje em dia, eu compro tudo vegano. Cream cheese, claro. requeijão, pão de queijo. Claro. Não, eu tô tudo, dizendo, tudo. a Agora tem gente queijo olha. frescal, tem. Vai. Exato. Tem... O que eu tô dizendo é, a gente olha o queijo e dá aquela vontade, mesmo hoje em dia. Mesmo sabendo de onde vem. O queijo é o único. Todos os outros eu sinto o cheiro, me dá ânsia. Mas o queijo, até hoje, se eu sinto o cheiro, dá aquela vontade. Mas é 1 milésimo de segundo e aí já vem todas as imagens na cabeça. É igual cigarro, para quem é fumante. Exatamente igual. Vontade. Exato, é exatamente igual. E aí eu cortei o leite primeiro, que foi muito esquisito. Que normalmente é o último que as pessoas fazem. Que é o último. E para mim foi o primeiro. E aí eu falei pro meu médico, eu falei, não precisa se preocupar com lactose, porque eu cortei o leite completamente. Aí ele falou, nossa. Aí ele falou, bom, se você já cortou o leite, vamos descobrir o ovo, então. Aí ele falou, vamos descobrir. Aí eu descobri que eu não era alérgica ao ovo, tá? Mas, só de pensar no ovo, eu pensei, e o que acontece com o boi, né? O que acontece com a galinha? O que acontece com o porco? O que acontece? Eu comecei, sabe, veio tudo aquilo. Aí, isso foi perto do Natal. Aí veio o Natal. E aí eu dava festa para 30 pessoas na minha casa para celebrar o Natal, toda a véspera de Natal, porque eu sentia tanta falta de passar o Natal com a minha família, que eu fazia uma festança gigantesca e eu cozinhava exatamente as receitas da minha mãe e não deixava ninguém trazer comida para minha casa, porque eu queria era questão de honra. Era refazer o mesmo Natal. Então eu fazia as receitas da minha mãe. E todo mundo sempre falava que é a melhor comida que eles já comeram na vida. E é mesmo. A comida da minha mãe é deliciosa mesmo. E aí era o tender, né? Que é a perna do porco, e um peru. É isso que a gente fazia na nossa família. E várias coisas para complementar isso, né? Creme de milho, né? Várias coisas, tudo que não é vegano. Acho que a única coisa que eu fazia vegana era farofa, porque eu não gostava da versão não vegana. Porque até farofa as pessoas colocam bacon, né? Presunto, não sei o quê. A minha casa a gente nunca foi de comer muito bacon, então eu já não. Eu fazia farofa normal, só a farinha mesmo. Mas botava manteiga na farofa. Então, assim, nada era vegano. Nada. Ah, não, o arroz. O arroz era vegano. Uma coisa. Que merda, né? Enfim. Aí, fui no açougue, comprei o tender e o frango e o peru. E foi a primeira vez na vida que eu comprei um peru no açougue. Eu não sei por que eu fiz isso. De novo, eu não acredito em coincidência. Eu sempre comprava no supermercado, que já vem limpo. Eu comprei no açougue. E aí eu não entendi nada, porque não tinha explicação, né? Porque o que você compra no supermercado vem com a explicação do que fazer. E aí não tinha explicação, e como eu fazia uma vez por ano, eu não lembrava mais. E aí eu liguei para minha mãe. Mãe, não lembro o que fazer com esse peru. Aí ela falou, onde você comprou? Eu falei, no açougue. Ela falou, você vai ter que limpar. Aí eu falei, o que quer dizer isso? Ela falou, você vai ter que tirar as coisas que tem dentro do peru. Aí eu falei, eu não sei se eu consigo fazer isso. Ela falou, não, é fácil, você vai conseguir. Bem simples, tá? Eu vou te explicar. Eu vou te explicar. E ela explicou mesmo, foi explicando. Quando ela falou, enfia o braço dentro do peru,
eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico e eu falei, mãe, não consigo fazer isso, não consigo fazer isso. Acho que ela nem lembra disso, porque fazem muitos anos, né? E eu falei, não consigo fazer isso, não consigo. Ela falou, você tem luva de lavar louça? Aí eu falei, tenho. Ela falou, põe a luva, porque daí você não vai sentir, vai ser menos horrível para você. E aí eu falei, tá bom. Botei a luva. E eu tava chorando, lágrimas correndo, e eu com o olho fechado, e só seguindo o que ela tava falando. E ela falou, você vai sentir um negócio assim, aí você vai quebrar, tem que quebrar o pescoço, você sente o negócio fazendo clack. E aí você puxa para fora. E eu fui com o olho fechado, chorando, fiz isso. Agradeci minha mãe por ter, né, me ensinado, né, e me falado passo a passo, porque senão eu não teria conseguido. Desliguei o telefone, sentei no chão e fiquei chorando durante horas. Horas e horas e Travou, horas. pane no sistema. Pane no sistema, no chão. O frango na pia, o peru na pia e o tender cozinhando dentro do forno. Eu no chão da minha cozinha. Eu olhei para o lado e vi o tender cozinhando. Chorei mais ainda. Chorei, 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 chorei. Eu fiquei horas chorando. E Nossa, aí, você chorou toda a culpa que você sentiu a vida inteira, eu acho. é, e aí eu lembrei que tinham 30 pessoas vindo para minha casa daqui a algumas horas. E eu levantei. E eu não sei como. Eu cozinhei aquele peru. Chorando. O tempo todo chorando. Eu tirei o tender do forno. Botei o peru. E eu bati um puta papo com o tender e depois eu bati um puta papo com o peru e eu me desculpei pros bichos e eu falei, essa é a última vez na vida que eu cozinho um animal. E eu nunca mais comi carne depois desse dia, nem vermelha, nem de frango, só que eu ainda estava comendo peixe e eu ainda estava comendo ovo. E Por frutos quê? do Porque eu mar, não não é? frutos do mar, qualquer um. Porque eu não fiz a associação disso. Porque na minha cabeça eu falava, peixe não sente dor, né? Que é o que todo mundo fala. É. Peixe não sente dor. E É o peixe é mais tão burrinho, bom. é o mais burrinho. É o mais burrinho. E a gente precisa do ômega 3. E dararara. E sem fish oil, né? Sem o óleo do peixe eu não vou conseguir. Eu tenho problema no joelho, eu tenho problema não sei o que, eu preciso. Eu tenho problema de colesterol. Meu colesterol era gigantesco de alto. E aí eles falavam, você tem que tomar ômega 3. Aí, o que eu fiz? Graças a Deus, nessa época já existia Google. E eu entrei, Google, peixe sente dor? Aí já tinha todos os montes de coisa científica dizendo que sim, ele sente dor e é por isso. E aí e fez todo sentido que eu falei, pô, eles se rebatem quando saem da água, né? É, Sim, eles estão estão sendo morrendo sufocado, sufocados. né? É. E aí eu comecei a descobrir que todos os frutos do mar sentem também. E aí cortei o peixe. Passou tipo, sei lá, 1 ou 2 meses, era nem fevereiro ainda, não era nem carnaval aí no Brasil ainda, já estava cortando peixe. Aí eu continuei com o ovo. Aí um dia, né, eu fazendo um omelete em casa, parei para pensar, eu falei, o que é o ovo? O ovo é a menstruação da galinha, né? Então, peraí, vamos ver se comer a menstruação da galinha não faz mal para a galinha. E para mim, né? Vamos olhar. Vamos dar Entrei uma no Google. pesquisadinha. Entrei no Google e falei: qual o problema do ovo? Faz mal comer ovo? Tem algum problema comer ovo? E veio um monte de coisa. E veio vários vídeos veganos. E veio várias coisas. E eu fiquei completamente overwhelmed, né? Aí eu olhei e falei: vou assistir. Eu acho que assisti 1 ou 2 só, também desses curtinhos de 5 minutos, 3 minutos. Fiquei horrorizada. Falei, puta galinha. Bota ovo uma vez por mês. A gente tá fazendo ela botar ovo um por minuto. Eu falei, coitada da galinha, tudo morrendo de câncer, morrendo de dor, morrendo de tudo. Aí eu fui olhar o que tem no ovo, né?
E assim, tinha uma época que, ovo não pode comer muito ovo porque faz mal pro colesterol. Aí teve uma época que era, não, ovo é ótimo, tem que comer bastante. Ah, não, só pode comer um por semana. Aí teve a época que era, não, você tem que comer um por dia. Sempre teve isso, né? As notícias. Sempre. Então eu falei, pô, qual que é a real disso aqui, né? Vamos olhar. E aí eu comecei a olhar e as informações eram assim também. Uma boa, uma ruim, uma boa, uma ruim, uma boa, uma ruim. Aí eu falei, quer saber, eu vou olhar só cientista, eu não vou olhar mais nada. Eu vou olhar, tipo, os caras da Harvard, os caras de Cambridge. Eu vou olhar só esses caras. Comecei a olhar só isso. E aí tava lá, faz mal pro colesterol, tem gordura, faz mal por causa disso, disso, disso. Eles colocam hormônio, aí faz mais mal ainda, eles colocam Esses negócios, antibiótico. como é que era? Um ovo igual a 5 cigarros? Não era um negócio assim? É muito ruim. É tão venenoso para o corpo humano quanto o leite. É exatamente igual. Você está comendo. É a menstruação da galinha. Você está comendo menstruação, tá? Não tem sangue, mas é tão podre quanto. Aí tem Não gente tem. que fica chocada que tem mulher que quer comer a placenta depois que tem o bebê. Exato, exato. Pelo menos a placenta veio dela. É isso que eu falo. Eu falo, pelo menos ela está comendo uma parte dela. Ela não está comendo uma parte de um outro ser completamente diferente. Muito mais nojento tomar leite de vaca. Muito mais nojento. E aí, eu estava até tendo essa conversa com uma amiga minha que acabou de me falar que está grávida. E o marido falou: vou tomar o leite, vou experimentar o seu Vou leite. mamar em você. E ela ficou horrorizada. Eu falei: por quê? Leite materno é para os humanos. Se você for experimentar mesmo um leite, tem que experimentar um leite humano mesmo, que foi feito para você, pelo menos. Muito mais nojento é tomar o leite da vaca, o leite do cabrito, o leite do sei lá do que eles tomam, né? Isso sim é nojento. Uhum. E aí eu cortei o ovo, né? Só que o que eu já. O que eu. Não parou aí, né? Porque daí eu comecei a olhar na minha casa e eu falei, putz, o shampoo mata os cachorrinhos e os bichinhos e os coelhinhos e todas a escova de dente tortura animais. O meu sapato é de pele de um animal. O meu cinto é de pele de um animal. A minha camisa veio de um animal que foi fervido vivo porque é de seda. É E aí muito chocante. é muito Nossa. chocante. E eu Você quer comecei se a olhar. matar, né, no começo. Foi Eu muito acho que o mundo horrível. vai ser melhor se eu morrer. Então, o que aconteceu foi, graças a Deus, eu tive a ideia de fazer as coisas com calma e não me crucificar, porque tem muitos veganos que, quando você fala, eles falam, tem que jogar tudo fora, não sei o quê. E eu falei, pera, não é bem assim. Primeiro que foi o meu dinheiro que eu estaria jogando fora. Eu ainda preciso de roupa para vestir, ainda preciso de sapato para usar. Segundo, que jogar fora significa que eu vou poluir o meio ambiente, né? Porque vai para onde? Então, assim, eu comecei a repensar tudo isso e eu falei, peraí, tem uma maneira melhor de fazer isso. Então, eu comecei a usar as coisas que eu não tinha nojo, porque teve coisas que eu não consegui mesmo, que eu fiquei com nojo. Eu comecei a usar as coisas até elas acabarem, e aí quando eu fui comprar uma nova, eu comprei a vegana. Então, eu fiz isso com Uhum. escova de dente, shampoo, todas essas coisas. E é, eu comecei a fazer isso com roupa também. Sapato furou? Beleza, compra um vegano. A blusa, algumas blusas eu doei. Teve muita roupa que eu tive que doar, porque eu falei, não vou vender, porque se eu vender, eu estou estimulando essa indústria, então eu vou doar. Então eu doei muita roupa que eu não conseguia mesmo botar no corpo, porque eu ficava nervoso de ficar com aquela roupa no corpo. Mas a maioria eu usei até ela acabar e joguei fora. As únicas coisas que eu ainda tenho, Hum. são coisas que eu tenho tem algum lado emocional com isso. Por exemplo, eu tenho uma blusa que a minha mãe usou na lua de mel dela. Então, assim, eu nunca vou jogar essa blusa fora. Eu posso não conseguir usar ela,
mas eu não vou jogar ela fora, entendeu? Tem umas coisas assim, eu tenho um casaco da minha avó, que a minha avó não tá nem mais aqui. Então, assim, eu não vou jogar o casaco fora. Não vai acontecer. Entendeu? Mas o que eu fiz? Quando eu fiz um ano de vegana, certinho, que eu já tinha falado para, porque na verdade teve isso. O meu primeiro ano de vegana, eu não contei para ninguém que eu tinha virado vegana, porque eu tinha vergonha, porque eu ainda não estava perfeita na vegana, eu ainda fazia muito erro, que nem você falou. Eu comia coisa e não sabia, e depois que eu virava, eu falava, putz, gelatina foi também, aconteceu comigo. Caiu nessa. Caí na gelatina. Eu caí no gluten free também, porque eu comprava as coisas sem glúten e eles botavam ovo. E assim, pão é vegano, tá? Qualquer pão é vegano. Aí, pão sem glúten tem ovo. Tem ovo. Por quê? Por que vocês adicionaram ovo no pão vegano? Entendeu? E aí, É o jeito mais fácil de fazer, certeza. então. E aí, por causa dessas coisas, eu às vezes comia ovo sem querer, às vezes tomava leite sem querer. E aí o leite era pior. O leite eu sabia, porque eu passava mal na mesma hora, mas o ovo eu não sabia. Eu comia e ficava sem saber, só ia saber depois. Então, como eu fazia muito erro, aquele primeiro ano eu não contei como ter virado vegana. O segundo ano foi que eu comecei a contar para todo mundo que eu era vegana e assumi que eu era vegana. Então, na verdade, quando eu fiz 2 anos de vegana, né? Não um. Quando eu fiz 2 anos de vegana, eu fui comemorar no dia, que foi na véspera de Natal, eu fui e fiz essa tatuagem que eu tenho aqui, que é um V de vegana, porque eu queria algo marcante para mim, né? Uma comemoração. E eu fiz nisso, foi num evento vegano, que a doação da tatuagem, a grana ia inteira para o Sea Shepherd. Então, eu fui nesse evento, e aí eu fui no stand do Sea Shepherd, e eu conversei com um cara lá, o Nick, que ele até apareceu aqui, mas ele só fala inglês, ele deve ter aparecido e foi embora. Não entendeu nada? Não entendeu nada e foi embora. E eu falei com ele, ele tava no stand, e eu falei, olha, eu sou vegana há 2 anos só, e eu não acho que é o suficiente, eu quero fazer alguma coisa a mais. Eu não quero só ser vegana, eu quero transformar o mundo vegano. E aí ele falou, você tá no lugar certo, a gente precisa de voluntário. Aí eu entrei como voluntária do Sea Shepherd e fiquei um tempinho ali. Fui lá, comprei uma comida, tava tendo música ao vivo, sentei ali numa barraquinha. Quando ele entrou no break dele de almoço, ele veio falar comigo de novo e falou assim: olha, eu não podia falar isso na frente da galera do Sea Shepherd, mas se você realmente quer fazer ativismo, eu faço parte de um grupo que faz ativismo na rua, que é o AV, né? O Anonymous for the Voiceless, que é o Cubo, né? Uhum. E aí eu falei, claro. Aí ele falou, não tô falando pra você não entrar no Sea Shepherd, tô falando pra você entrar nesse também, se você quiser. Eu falei, claro. Aí em janeiro eu já tava nos dois. E nunca mais parei. Então, assim, o fato de eu ter virado ativista foi o que fez eu ter calma suficiente e conseguir controlar que toda vez que eu vejo agora um animal morto, a.k.a. hambúrguer, né, nuggets, que vocês chamam de comida, eu chamo de um animal morto. Toda vez que eu vejo um animal morto, eu não saio chorando e gritando no meio da rua. A única coisa que faz eu não ter essa reação é saber que eu tô fazendo a minha parte, que eu tô fazendo as lives aqui com a Tude, que eu tô indo nas lives do Lar da Redenção agora e falando para as pessoas virarem veganas, que eu vou na rua todo final de semana, uma vez por mês, tentar convencer as pessoas e mostrar as coisas que eu vi. Eu não consigo ficar em casa sabendo que o mundo não é vegano. Eu não consigo. Eu entro em pânico. Se eu fico mais de 2 meses sem fazer alguma coisa, eu realmente começo a me sentir culpada tudo de novo, sabendo que eu não sou mais essa pessoa, eu não sou mais o motivo desses animais sofrerem, mas só de saber que eles sofreram por mais de 30 anos por minha causa também, eu acho que é muito mais do que a minha obrigação
fazer alguma coisa. Eu não acho que é nobre, porque as pessoas falam, nossa, que nobre o que você está fazendo. Não é nobre, é o mínimo que eu posso fazer. É É dedicar. porque quem não para pensar nisso e pesquisar, não sabe, Exato. né? É, E é o às vezes mínimo. está com problema de saúde, né? A maioria das pessoas tem problema de saúde por causa dos produtos de origem animal, né? Ninguém associa que o frango é uma Exato, galinha, que exato. o tender. Eu nunca parei para pensar que o tender é a perna do porco, É, o tender a perna né? do Cada porco. coisa. É, Ninguém para pensar. ninguém Você para acha pra que quem pensar. come ovo sabe que é a menstruação da galinha? Poucas pessoas. Não, não. Porque É a gente está muito distanciado, né, desassociado. da É, natureza. a gente Nossa, já deu desassociou. 1h15. Então, só para concluir, eu tô saudável. Nunca fui saudável na vida e eu sou 100% saudável. Eu não tenho diabetes, eu não tenho nada, eu não Acabou a tive anemia. câncer, acabou a anemia, eu não tive. O ter ido no centro salvou mesmo a minha vida, porque eu estava com polípos em 3 órgãos em que iriam mesmo virar câncer, sem dúvida. Então, eles me salvaram a vida nisso, mas o que realmente fez eu ser saudável foi a minha mudança de é, alimentação, e não foi fácil. Eu demorou 4 anos para eu voltar a comer normal, porque eu não podia comer quase nada. Foi muito, muito difícil. E mas toda vez que eu tinha que não comer alguma coisa, é, eu pensava, eu imaginava as vaquinhas, os porquinhos, as galinhas lá sofrendo, passando dor, morrendo, sendo torturados, vendo os filhinhos morrendo. E aí vai embora, entendeu? Eu falo, pô, o sacrifício que a gente faz, que não é sacrifício, é um nada comparado com eles. E eu não penso É. como sacrifício, porque eu não tô deixando de comer algo, eu tô deixando de tirar algo de um ser que não é meu para começar. A vida é deles, não tenho o direito de tirar a vida deles. Eu não sou Deus. A única pessoa que tem direito de tirar a vida de alguém é Deus. Eu não sou Deus para saber quem vive e quem morre. Então eu não tô me sacrificando, eu tô deixando de sacrificar eles. É isso E que é deixando de ser vegano. sacrificar o seu corpo e o planeta, né? Porque você Claro, conseguiu se curar de todos esses problemas de saúde por é, conta disso também. exato. Então, é só ganha-ganha, né? Todo mundo É, ganha. é o bônus, né? O bônus de É, ser vegano é que a gente vira saudável, o planeta, a gente sabe que a gente não está contribuindo a destruir o planeta, todas essas coisas maravilhosas. Mas para mim, o real motivo, para mim, o que deveria ser o motivo é não machucar um outro ser, não matar um outro ser. é. É o não matarás, né? Que é aquela lei que a gente deveria seguir. Então, não matarás, não é não matarás o bonitinho que você Só um gosta. humano. Não é Não não matarás matará o só o cachorro. ser humano. Não matarás gato e cachorro. Não matarás, ponto final. Enfim, é isso. É. Essa foi a história longa. Por Ah. isso que a gente teve que refazer, eu acho, porque eu nunca contei essa história. Na verdade, eu nunca contei essa história para ninguém, eu acho, assim, publicamente. E porque é muito pessoal, né? Ter passado por as doenças e tudo aquilo. E fora que às É. vezes não dá para contar que eu fiz tratamento espiritual e tudo aquilo, que tem muita gente que não acredita É. e acha Não que é precisou loucura. fragmentar hoje, né? Hoje não E precisei lá, botar. como foi a primeira que a gente fez, a gente tava mais. Aí não lembrou de várias coisas, né? É. E Que tem muita coisa legal. que a gente não gosta de contar porque envolve outras pessoas, né? Tipo, Sim. né? Assim. Então, eu acho, foi importante, foi legal isso. Eu me sinto mais leve até. É terapêutico, né? É Contar as coisas aqui. terapêutico É muito contar a bom. história. E agora fica oficial e vai pro teu YouTube. Eu vou colocar no meu também e vamos. Sim. Fica oficial aí a história real do porquê, do como a gente virou vegana as duas. Ai, que maravilha. Muito obrigada, viu? De Obrigada a novo. você.
Então nós fizemos a primeira e a 45ª falando É, da atualização da primeira que a gente perdeu. Que maravilha. exatamente. E Ai, muito obrigada pela obrigada. oportunidade que você dá para a gente sempre vir aqui falar no teu canal, que é sensacional. É importante. A gente Ah, precisa mais de Tudes no mundo e mais da família da Tude no mundo. para E ficar é isso cada aí. vez mais tudo de bom. Exato. E eu te chamava de Tudo de Bom, você lembra? Que eu te chamava de Tudo de Bom também? Em meio a tantos apelidos, né? Todd. Nossa, era tanta coisa. Me chamavam de tantas coisas. É, eu sempre só chamei de Tudo de Bom. Que legal. Então é Muito isso. obrigada, Então, viu? Bom fim de obrigada a você. semana, bom sábado aí para você. Para vocês também aí. E Então até a tá. próxima. Até o mês que vem. Um beijo. Tchau. Beijão grande.